Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia, 28 de dezembro de 2023. Os Santos Inocentes Mártires. Festa, quinta-feira, cor litúrgica vermelho. Os primeiros séculos, Israel, quando essas crianças elas são sacrificadas, a presença do Filho de Deus, o menino Jesus, já nos trouxe reflexo da maldade do mundo, da maldade dos homens. Estima-se que entre 20 mil e 140 mil crianças, nós não temos essa quantidade certa, mas entre 20 mil e 140 mil crianças foram sacrificadas porque Jesus nasceu no meio de nós. Sacrificado por quê? Porque aquele que nasce, o Jesus, é contra o pecado, é contra as heresias, contra as maldições. Então, o mundo que é pecado e toda a sorte de pecado desse mundo queria sufocar a presença da luz no nosso meio. Por isso, o sacrifício dessas crianças. Herodes, o rei de Israel, o louco, ele foi em busca de matar aquele que era o Filho de Deus. Pela injustiça humana, tantas almas tornaram-se mártires, dando a vida em lugar de Cristo. As almas pedimos a intercessão e a gratidão por tão grande entrega. Olhai por nós, nossa fragilidade, nossas necessidades e cuidai da nossa salvação. Amém. Santos inocentes, padroeiro das crianças abandonadas, intercedei por nós. Na primeira leitura de hoje, em 1 João, no seu capítulo 1, de 5 a 22, nós vamos ver que não há espaço para as trevas quando nós falamos de Jesus. Veja, as trevas perseguiram essas crianças. Na intenção de matar o menino Jesus, mataram entre 20 mil e 140 mil crianças inocentes. Ele fala assim: caríssimos, a mensagem que ouvimos de Jesus Cristo e vos anunciamos é esta: Deus é luz e nele não há trevas. Então o que é treva? Treva é tudo aquilo que é pecado. Em Gálatas capítulo 5 deixa bem claro: bebedeira, orgias, toda sodomia, toda sorte de pecados, tudo aquilo que é agressividade contra o homem, contra a humanidade. Então não há trevas, só há luz. Se dissermos que estamos em comunhão com Ele e queremos a bênção da igreja, nós temos que renunciar ao pecado. Por quê? Se nós falamos que estamos em comunhão com Jesus Cristo, mas andamos nas trevas, estamos mentindo. E a mentira faz parte do Satanás, faz parte do inimigo de Deus. Se nós não andamos na verdade, nós estamos andando na mentira. Estamos aliados não com Jesus, mas com o inimigo de Deus. Mas se andamos na luz, como Ele está na luz, então estamos em comunhão com o próprio sangue do Senhor Jesus Cristo, que nos liberta e nos purifica do pecado. Agora, o que é estar em comunhão? É viver uma vida santa? Santidade é não cometer pecado? É lutar todo dia para não cometer pecado. Agora, aquele que se acha pecador, ele já é humilde o suficiente para depender de Deus. Porque é Deus que nos santifica, é o Senhor que nos protege. Então, se eu falo que eu não sou pecador, eu estou falando que Deus é mentiroso. E é isso que nós vamos ver na segunda parte da primeira leitura de hoje. Se dissermos que não temos pecado, estamos nos enganando a nós mesmos, e a verdade não está dentro de nós. Se reconhecemos os nossos pecados, então Deus se torna fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda culpa. Agora, é necessário renunciar ao pecado. Eu não posso pedir a Deus que abençoe meu pecado. Que é isso? Eu tenho que renunciar ao meu pecado. Eu tenho que renunciar todos os dias. Sou pecador, me reconheço pecador frágil, mas é Deus que me santifica. Na medida em que eu renuncio, tropeço, renuncio,
né, na sinceridade do meu coração, que é impossível mentir para Deus. Se dissermos que nunca pecamos, fazemos de Deus um mentiroso, e sua palavra não está dentro de nós. Meus filhinhos, escrevo isto para que não pequeis. No entanto, se alguém pecar, temos junto do Pai um defensor, mas o próprio Cristo que nos defende. Agora, é aquele mentiroso que tropeça e fica se saboreando no pecado e acha que uma confissão aqui, uma confissão ali vai libertar ele. Não, não é assim não. Você tem que renunciar ao pecado. Agora, pelas concupiscências da carne, pelas tendências pecaminosas que nós temos, é possível você tropeçar e cair. Agora, que seu arrependimento seja sincero diante de Deus. Aí sim, o Deus está sempre disposto a nos perdoar. Né? Temos um intercessor, um defensor, Jesus Cristo, o justo. Ele é vítima de expiação pelos nossos pecados. E não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Palavra do Senhor, graças a Deus. E o Salmo de hoje nos fala, né? Salmo 123. Nossa alma, como um pássaro, escapou do laço que lhe armara o caçador. Olha só o primeiro versículo desse salmo. Se o Senhor não tivesse ao nosso lado, quando os homens investiram contra nós, ou seja, com suas leis, com as suas liberdades, com seus comportamentos, com toda a filosofia modernista, com toda a liberalidade, quando os homens investiram contra nós com suas filosofias, tudo enculturado, né? Com certeza nós teríamos sido devorados no furor da sua ira contra nós. Então, o Salmo nos coloca nessa condição. Nossa alma, como um pássaro, escapou do laço que lhe armara o caçador. O laço arrebentou-se de repente, e assim nós conseguimos libertar-nos. Nosso auxílio está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Então, nossa esperança está no Senhor. Se Deus soltar a nossa mão, nós caímos no pecado igual qualquer outro pecador. Mas quando você se determina a não largar a mão de Deus, segurar na mão do Senhor Jesus, você se torna então uma pessoa diferente, santa, separada, que mesmo em pecado, lutando diariamente contra as suas tendências pecaminosas, um dia encontrará a misericórdia do Senhor. Evangelho. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Então, nós estamos aqui mais uma vez, o anjo do Senhor interagindo com José em sonho. Por que em sonho? É o momento que nós estamos mais santos na nossa vida, né? Porque o nosso consciente, a percepção da consciência material ao nosso lado, então nós não temos muita consciência. Então só sobra para nós o inconsciente do sono. E no inconsciente do sono Deus se manifesta, porque não há aquela barreira da carne, né? Que está dormindo, que está deitado, que está dormindo em sono profundo. O anjo então aparece a José e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes, o louco, vai procurar o menino para matá-lo. José então levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelo profeta: Do Egito chamei meu filho. Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou muito furioso. Mandou matar todos os meninos de Belém e todo o território vizinho, de 2 anos para baixo, exatamente conforme o tempo indicado pelos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, lá no 18, né, no capítulo 18. Ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada porque eles não existem mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então nós estamos diante da loucura dos homens
representado aqui por Herodes. Herodes, o louco, né? Que era o pai do Herodes depois da morte de Jesus Cristo. Então esse aqui é o louco. Ele decapitou, matou esposas, matou filhos, matou todos os parentes da esposa dele, seus parentes, tudo com medo de perder a coroa, né? de perder. Tanto que Roma, devido às suas loucuras, chamou ele a Roma para ele relatar o que está acontecendo, né? E ele, antes de partir, matou a esposa, matou os filhos, matou todo mundo só para ninguém pedir o trono dele. É um cara maluco, louco, representando os homens, a maldade e tudo aquilo que é de mal no homem. Representava as trevas. E ele que mandou matar, então, todas essas crianças querendo atingir o Filho de Deus, a promessa de Deus. Então, esses santos mártires de hoje, santos mártires inocentes, já nos faz ver que quanto sangue foi derramado, né, para que nós estivéssemos nesse século aqui prontos para testemunhar Jesus. Então não é justo quando eu abraço uma conduta pecaminosa na minha vida e exponho isso e ainda quero conviver com o meu pecado dentro da igreja, isso significa que eu estou desprezando o sangue dos inocentes, das crianças inocentes, dos santos mártires, daqueles homens e mulheres que morreram crucificados pelo fogo, pelo ataque das feras. Para você ter ideia, Roma ficou com dificuldade de arrumar madeira de tantos que foram crucificados nos primeiros séculos, os cristãos, que renunciando o pecado e renunciando todo o atrativo pecaminosa da cultura romana na época, né? Eles renunciando isso tudo, aceitando somente Jesus como seu Salvador, encontraram a morte. Então esses santos mártires nos trouxeram a fé em Jesus Cristo pela igreja até os dias de hoje. E nós temos que zelar por isso. Recebemos também dos nossos pais que tanto sofreram, são mártires silenciosos, nossos avós. Quanto sofrimento para nós herdarmos a nossa fé. E agora, o que nós vamos entregar para os nossos filhos e netos e bisnetos? Então, não pode ser uma fé diferente do que nós herdamos, porque custou sangue, sangue dos inocentes. Então, por tudo isso, queremos glorificar pelos nossos antepassados, glorificar a Deus pelos nossos antepassados. E nos comprometemos agora com Deus em nome de Jesus. Nós seremos estes mártires que vão passar para os nossos filhos e netos a verdadeira fé em Jesus Cristo. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Seja você também um evangelizador, multiplique em suas redes sociais esta palavra para que mais corações estejam sensíveis à presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.